Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Novamente aqui nos encontramos agradecendo sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima por ela nos proporcionar essa oportunidade de podermos veicular esses ensinamentos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo desta tarde é o de número 100, que tem como título A Salvação na Visão Espírita, da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, junho de 1996, páginas 176, 177 e 178, escrito por Álvaro Crispino, em Brasília, Distrito Federal. Uma análise teológica sobre o pecado. Diz ele, abre aspas, as penas eternas são a estruturação da igreja, uma vez que esta se coloca como intermediária entre Deus e o homem pecador. Dar fim às penas eternas é, de forma direta, condenar a estrutura religiosa tradicional à sucumbência. Por isso, o pecado tem sido tão veementemente lembrado na história das religiões, juntamente com a salvação. Os pecados, por sua vez, não estão escritos em lugar algum. São frutos da produção humana, que classifica de acordo com condicionantes históricas, sociais, políticas, financeiras, etc. O que é e o que não é pecado? Uma vez definido por um determinado grupo temporal o que seja pecado, institui-se uma determinada prática disciplinar visando ao cumprimento do conjunto de normas instituídas, prática esta que será observada por um grupo que ocupa determinada posição de relevo no status quo religioso. Aquele que cumpre o conjunto de normas é considerado salvo. O maior, mais antigo e mais tradicional pecado é o chamado pecado original, fruto da aceitação de Adão ao convite de Eva. Desde então, o homem é originalmente culpado e necessita ser salvo para retornar ao paraíso, entre aspas. Algumas considerações devem ser desenvolvidas neste sentido. O pecado toma forma quando é alimentado por dois pontos muito difundidos: a eternidade e o dualismo. A eternidade garante ao homem pecador a angústia de se imaginar sofrendo para todo sempre e faz com que busque uma alternativa salvacionista que lhe garanta a tranquilidade, também para todo sempre. O dualismo é a garantia da encruzilhada histórica entre o bem e o mal, o céu e o inferno, paz e dor, luz e treva. Juntos, estes dois pontos supervalorizam o processo de salvação. O homem deve tomar a decisão certa, o caminho, para ter a salvação, a paz para sempre. Para se ter uma ideia de como estes pontos podem ser utilizados contra o próprio homem, basta imaginar que, se o homem é historicamente culpado,
por conta do pecado original, ele traz a culpa em si mesmo e, diante da eternidade, ele se vê na contingência de quem vai eternizar a própria culpa. Por isso, ele aceitará qualquer receita teológica para salvar-se. Vale ressaltar que este processo de salvação dá-se pelo cumprimento de regras estabelecidas pela comunidade religiosa e vigiada pelas estruturas próprias. Na Igreja Católica, o clero, e na Igreja Protestante, a congregação. E que estas regras são de forma e não de essência. Vale o que se faz, e mais, o que se vê fazer em detrimento ao que se é verdadeiramente. Daí, a mulher adúltera sofre punição, mas não o marido, que não a perdoa. O cidadão que furta é punido, mas não o comerciante que guarda a mercadoria à espera do aumento de preço. O religioso que vai ao baile é culpado, mas o que alimenta fantasias sexuais não é. O que discursa bem é salvo, independentemente do que faz na surdina. Sobre este pensamento, Rubem Alves diz, abre aspas, 2 homens se levantam para orar e um deles diz, ó Deus, perdoa meu orgulho, minha impaciência, o meu egoísmo, a minha falta de amor, a minha hipocrisia. Toda a congregação dirá amém. E muitos pensarão, como é humilde e espiritual este nosso irmão. O outro, entretanto, ora assim, ó Deus, perdoa-me porque cometi adultério na semana passada, fui a um baile e cometi furto. Esta oração será um escândalo. Os tribunais se constituirão imediatamente para as medidas disciplinares, mas nada se fará em relação ao primeiro. Por fim, deve-se lembrar que, neste sistema instituído e institucional de salvação, quem julga e sentencia sobre a culpa e a inocência são homens, tão envolvidos quanto julgados nos processos contraditórios das lutas cotidianas. Em resumo, os juízes dos homens também são pecadores. Uma visão analítica da salvação. Uma visão analítica, mesmo que rápida, sobre a salvação, traz à baila algumas questões. O que é salvação? A salvação, o que é? Conseguintemente, salvar. Salvar-se de quem? Salvar-se do quê? Salvar-se como? Os dicionários, salvação pode ser definida como ato ou efeito de salvar ou salvar-se. A felicidade eterna, a bem-aventurança, ou ato ou efeito de salvar ou remir. Por conseguinte, a busca da definição de salvar-se torna-se necessária. Eila, teologia da salvação eterna. A. Trazer ao grêmio da igreja, livrar das penas do inferno, restituir a bem-aventurança, ou dar a salvação a livrar das penas do inferno. As respostas das questões apresentadas surgem, pois, obrigatoriamente. Devemos salvar-nos de quem? Alguns diriam que de nós mesmos, mas o mais acertado seria dizer salvar-nos de Deus,
daquele Deus que se irou com a relação de Adão e Eva e puniu toda a humanidade. Devemos salvar-nos daquele Deus, remir os pecados que herdamos de nossos primeiros antepassados. Devemos retornar ao seio da salvação. Devemos salvar-nos. Por quê? Porque estamos manchados pelos pecados daqueles que vieram antes de nós. Mesmo considerando o fato de que, para as religiões tradicionais, somos criados no momento da fecundação. O pecado é pré-existente, mas o pecador é criado após o pecado. Não podemos apresentar-nos maculados diante de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Devemos salvar-nos como? Cumprindo uma série de regras disciplinares impostas por um grupo de homens tão pecadores quanto nós. Devemos seguir uma série de etapas purificadoras e praticar uma série de medidas exteriores que possam ser percebidas por aqueles que têm a função de julgar e o poder de absolver. A disciplina do fazer suplanta a construção do ser. O indivíduo deve repetir a proposta da coletividade religiosa. Devemos salvar-nos quando? Se avaliado pela ótica católica, assim que for possível realizar o batizado, feita a manutenção da prática da Eucaristia. Para os protestantes, que valorizam a palavra do Evangelho, quando se tem a possibilidade de responder por si. Até lá, vale a ida à igreja com a família. Mas é claro, este processo de salvação por aceitação do Salvador pode ocorrer em qualquer momento da vida. Salvação na visão evangélica. Salva-nos, Senhor. Eis a expressão que comumente liberamos do coração na hora de nossas maiores dificuldades. Exclamamos sem questionar se o nosso conceito de salvar é semelhante ao conceito de salvar de Jesus. Este trecho, retirado da passagem em que o Senhor aplaca a tempestade, dá mostra de como se salva da morte física. Mas como será a salvação no seu sentido mais amplo, aquele que aponta para o lugar que Jesus irá preparar para nós? Podemos buscar no próprio Evangelho exemplos em que o Senhor fala a pessoas em condições complicadas, no que tange a valores morais próprios da época, e lhes indica o caminho a trilhar, a fim de obterem a paz. O primeiro deles é o exemplo da cura do servo do centurião de Cafarnaum, onde Jesus informa que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé, deixando claro que o fato de ser centurião não o colocava no rol dos homens impuros que mereceriam o chamado inferno. Servia a Roma, mas tinha uma postura de homem de bem. Com certeza este soldado de Roma cumpria o que propunha João, o Batista, para as diversas profissões tidas como impuras. A ninguém queirás extorquir coisa alguma, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. A receita para o caminho da paz pode ser encontrada na parábola das 10 virgens, diferenciando aquelas que cumpriram seu dever sensatas, daquelas que dormiram, as imprudentes, na execução das tarefas que lhes eram próprias. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora.
em que o Senhor nos chamará às contas com a consciência. Todo o Evangelho é um convite à construção de uma nova concepção de vida. Os judeus esperavam um Messias poderoso, um rei davídico, o leão da tribo de Judá. Deus mandou-nos o Rabone, a ideia de salvação contemplativa e outorgada é oriunda da história do conquistador da terra, que nos premiaria com a dita salvação. O nosso Senhor Jesus é o guia e o modelo, o Filho do Deus justo para todos. O pecado na visão espírita. É importante iniciar este item lembrando que, na estrutura da lógica doutrinária espírita, não há lugar para o pecado original. Logo, a concepção do homem é distinta daquela das religiões tradicionais. O homem não é culpado por herança e não tem que buscar salvação. O homem é criado simples e ignorante. Livro dos Espíritos, 115. E cada um deu à própria vida caminhos particulares, utilizando-se de sua capacidade de decidir pelo livre arbítrio. A diversidade de valores que existe na comunidade humana deve-se à disposição dos homens de optarem por diversos caminhos existentes para o progresso. A disposição para a felicidade está íncita no homem. Ele é perfectível, ele é filho da luz e caminha para ela, mantendo logicamente sua individualidade e trilhando o mesmo caminho repleto de opções. O mal que marca o homem é que salta aos olhos. Não é nem poderia ser fruto da criação de Deus. O mal é criação do próprio homem, quando de sua passagem pelos estágios mais primitivos da evolução necessária. Uma mensagem, meus queridos irmãos, do Espírito Caritas, diz ela, retirado do livro de amor, Compromissos de Amor, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Caritas, Livraria Espírita Alvorada Editora, primeira edição, página do ano 2014, páginas 75, 76 e 77, Salvador, Bahia. Abre aspas. Fui convidada a atender o apelo de uma mulher abandonada na sarjeta à noite, com um filhinho esquálido para alimentar. O leite desaparecera no seio, sem vitalidade, e entre a desolação e o desespero, gritou meu nome, pedindo-me socorro. Corri, pressurosa, e como nada possuo de mim mesma para oferecer, recorri a um homem que passava, bem posto e perfumado, em companhia de uma jovem muito bonita e vestida com luxo, para que me ajudasse. Ele pareceu ouvir-me, sorriu, incrédulo, maneou a cabeça, balbuciou irônico. Era só o que faltava. Corri na direção de um templo religioso, repleto de fiéis em pleno culto. Todos ouviam palavras de alento e de esclarecimento, muitas vezes a citação do meu nome. Esperei que fosse encerrado o ato de fé e acerquei-me de um cavalheiro forte e saudável, transmiti-lhe o apelo em favor da infeliz sofredora que se encontrava próximo dali. Ele percebeu-me, mas olhou o relógio, recordou-se de um compromisso afetivo, refez a aparência e seguiu indiferente.
Acerquei-me do pastor brilhante que proferira as belas palavras e transmiti-lhe o meu pedido de socorro, projetando-lhe na tela mental a cena da irmã miserável e do seu filho esfaimado, aguardando ajuda. Ele entendeu minha solicitação, reflexionou e concluiu que não era possível atender a todos os infelizes que havia nas ruas do mundo, pois que essa é a função social do governo. Logo, encaminhando-se insensível na direção de um grupo risonho que comentava anedotário vulgar. Eu lhe pedi ajuda somente para aquela mulher e seu filho, não para todos os miseráveis do mundo. Não desisti do meu objetivo e segui procurando amparo. Convoquei quantos fui encontrando na minha busca, sendo rechaçada em todos os tentames. A noite avançava e uma tormenta estava prestes a desabar. Aflita, orei, quando então, na rua deserta, vi uma figura solitária sobraçando embrulhos de alimentos que caminhava com vagar. Tratava-se de uma servidora doméstica de retorno ao lar. Após um dia de especial e exaustiva atividade, encontrava-se cansada e triste. Carregava o que conseguira comprar com o resultado do trabalho para atender os filhinhos que a aguardavam esfaimados àquela hora. Captei-lhe os sentimentos bons e, aproximando-me, falei-lhe docemente: eu sou a caridade. Venho pedir-te ajuda para alguém mais necessitado do que tu. Ela ouviu-me e, receptiva, seguiu-me ao lugar sombrio onde se acolhia os dois padecentes, sem forças, tremendo de fome e de desespero. Tomada de sincera compaixão e solidária, compreendeu a gravidade da ocorrência. Distendeu resoluta o braço vazio em direção à debilitada, que mal sustentava o filhinho. Convidou-a a seguir na direção do seu lar, onde os acolheu, alimentando-os ao lado dos seus, auxiliando-os a sair da penúria e da morte. Eu sei que a vida na terra está muito complicada, que os sofrimentos se multiplicam e que as técnicas sociais devem substituir os sentimentos de compaixão e de amor. Eu, porém, sou a caridade e não posso ficar indiferente, aguardando que cheguem as grandes providências técnicas, enquanto a miséria de toda ordem ceifa as esperanças e as vidas, promove a violência e o ódio, quando então será tarde demais. Por isso, continuo a minha ronda na noite moral da terra, pedindo para dar. Eu sou a caridade. Do Espírito Caritas. Meus irmãos, graças a Deus, hoje nós chegamos ao nosso vídeo número 100. Com a graça de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos amigos e benfeitores espirituais que nos assistem, é com muita alegria que atingimos esse número 100 dos nossos vídeos. E vamos continuar do 101 ao 200. Eu peço à nossa Mãe querida que brilhe sempre na vossa mente e no vosso coração. Que os benfeitores espirituais vos cerquem com a sua luz, com o seu amor, com a sua proteção. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso,
Tenha compaixão do povo brasileiro e desta nação tão bonita. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. E eu mais uma vez recordo, meus amigos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Muito obrigado pela vossa atenção e sejam felizes. Graças a Deus.